Tema 3. Competência. Vamos agora abordar alguns conceitos importantes. ADO. Trata-se de instrumento de controle concentrado de constitucionalidade, cuja competência é reservada ao STF, quando o parâmetro de controle for a Constituição Federal. Quando o parâmetro de controle for a Constituição Estadual, a competência para julgar a ADO é do Tribunal de Justiça correspondente. Mandado de injunção. Predomina o entendimento de que a competência para processar e julgar o mandado de injunção será definida expressamente na Constituição Federal, em lei federal ou na Constituição Estadual. É importante ressaltar que a Constituição previu a competência para julgar o mandado de injunção para STF, STJ, TSE e TRF. Já a Lei nº 13.300/2016 foi omissa quanto à definição de competências. Em relação às constituições dos estados, cada uma disciplina de uma forma. Em regra, como vimos na aula anterior, o controle difuso de constitucionalidade pode ser exercido por qualquer juiz ou tribunal. Porém, no caso do mandado de injunção, a competência deve ser expressa. Por isso, a doutrina entende que no caso do mandado de injunção, tem-se um controle difuso de constitucionalidade de caráter limitado ou de competência limitada, pois nem todos os juízes, de modo indistinto, terão competência para processar e julgar. De acordo com previsão constitucional, tem competência para processar e julgar o mandado de injunção os seguintes órgãos: Supremo Tribunal Federal, competência originária, artigo 102, inciso 1, a linha Q da Constituição Federal. Quando a omissão inconstitucional for do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de uma das mesas das casas legislativas, do TCU ou de um dos tribunais superiores ou do próprio STF. Em sede recurso originário, artigo 102, inciso 2, a linha A. Contra decisão denegatória, ou seja, não deferida, proferida em mandado de injunção em única instância por tribunais superiores. Superior Tribunal de Justiça, artigo 105, inciso 1, a linha H. Competência originária, quando a competência para editar a norma for de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, salvo nos de competência do STF, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Nesse sentido, mandado de injunção. Ministro de Estado, competência do STJ, Constituição, artigo 105, inciso 1, a linha H. É inviável substituir no polo passivo da relação processual, quer do mandado de injunção, quer do mandado de segurança, a autoridade impetrada que o requerente indicou na inicial. Se se entender a hipótese como mandado de segurança, diante dos termos em que se deduz a inicial, ainda aí a competência seria do STJ. Constituição, artigo 105, inciso 1, a linha B. Não conhecimento do pedido pelo STF, determinando-se a remessa dos autos ao STJ. Mandado de injunção 414, relatoria do ministro Nery da Silveira. 25/3/1994, publicação do Diário da Justiça, de 6/5/1994. Observação: competência da Justiça Federal para processar e julgar o mandado de injunção, artigo 105, inciso 1, a linha H, combinado com o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. STF, na linha da jurisprudência do STF, a Justiça Federal detém competência para processar e julgar mandado de injunção quando a competência para a edição da norma for de órgão federal da administração direta ou indireta, a exemplo de autarquias federais como o Bacen ou órgãos federais como o CONTRAN. Nesse sentido, vide STF, mandado de injunção 575, QO/SP, e STF, mandado de injunção 193/DF. TSE e TRE, artigo 121, parágrafo 4º da Constituição Federal. Em grau de recurso contra decisões denegatórias, ou seja, não deferidas, de mandado de injunção proferidas pelo TRF.